sabe que é gostosa. Com esse teu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer. Não quer? Vem então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Lembre-se que é e não dig. Quem canta dig é psicopata, é maluco, é antivacina, correto? Então vamos seguir para nossa aula de insulina, glucagon e diabetes mellitus. Bora! Então, senhores, vamos começar pelo pâncreas. O pâncreas, ele é aquela glândula, é um órgão super importante. Pâncreas, ele tem aquela característica de ser uma glândula mista. Vocês lembram disso? Porque ele tem células que são os ácidos pancreáticos, que produzem enzimas que vão ser jogadas no duodeno para ajudar a digestão, correto? Que é o suco pancreático. E tem as ilhotas de Langerhans, as ilhotas pancreática. Pô, mas então, é a glândula mista. Mas como assim glândula mista? Então, ela tem essa parte endócrina, que joga dentro do sangue. Endócrina, que são as ilhotas de Langerhans. E tem a parte exócrina, que joga dentro de um tubo. Ou joga, tipo, tem um tubo pra ele passar a parada e joga dentro de uma cavidade. Correto? Não joga no sangue. Você acha que o suco pancreático vai pro sangue? Seu infeliz. Então, beleza. Pra você lembrar, a parte endócrina são as ilhotas de Langerhans. Correto? Porque como é que eu gravo? Eu gravo assim, ó. Pensa na ilha. Ilhota, ilha. E se eu tô na ilha, eu não tô cercado por nada, tá ligado? Eu tô na ilha, não tem nenhum tubo pra eu me conectar, não tem nada pra onde, entendeu? Não tem um caminho. Eu estou cercado por água, eu estou cercado por sangue. Então, eu jogo tudo no sangue, eu jogo tudo no mar. Então, é isso. A parte endócrina, eu jogo no mar, correto? E os hormônios, que hormônios são esses? Esses hormônios é a insulina, famosa insulina, o famoso glucagon e tem também a somatostatina, que o seu efeito não é muito conhecido, vamos falar um pouquinho dele, mas tranquilo. Então, beleza. As ilhotas tem três tipos de células nas ilhotas, que é a alfa, que produz glucagon, a beta, que produz binsulina, entendeu o macete? Entendeu o macetinho, garotão? Então vem na pegada do vaqueiro e vai na pegada do vaqueiro. E ela gosta de insulina, gosta bem mais insulina. E ela gosta de binsulina, dá bem mais insulina. Então pegou então. Então a alfa-glucagon, alfa-cagon e beta-binsulina, beta-B-binsulina. E a delta, que produz somatostatina. Beleza? Tranquilo? Vamos seguindo? O pâncreas também produz outros hormônios, só pra eu falar aqui, pra você não achar que é só isso. Tais quais a verdadeira magia do ataque do Flamengo. E esses hormônios são a amilina, a somatostatina, o polipeptídeo pancreático, o famoso PP. Beleza. Senhoras e senhores, pra simplificar o estudo, eu vou te dizer o que vai acontecer exatamente agora, que hoje é dia, não, vou ver o dia aqui pra você, tá ligado? Hoje é 18 de março, amanhã é aniversário da minha mãe. Amanhã é aniversário da minha mãe. São exatamente 2h27, 14h27, 2 da tarde, pelo amor de Deus. E eu vou te explicar como é que a gente vai estudar, irmão. Primeiro, insulina, a gente viu que ela é secretada lá no pâncreas, depois a gente vai ver como que ela é secretada. Tô te dando a visão geral, do pâncreas, tem as ilhotas de Langerhans, que tem a alfa, beta e delta, e tem os ácidos pancreáticos, que secreta suco pancreático. Correto? Falei isso tudo, falei legal, falei que o pâncreas é uma glândula mista, tá ligado? Tem essa parte endócrina e tem essa parte exócrina, tá ligado? Agora, a gente vai falar sobre a insulina. Ela é a parte beta, tá ligado? Das ilhotas, que é a binsulina. Então, primeiro, a gente vai falar sobre a estrutura da insulina, entendeu? A gente vai falar um pouco dessa estrutura, do mecanismo de secreção, como que essa insulina é secretada, é importante, e também como que ela age na célula, ou seja, como que ela se liga ao receptor e faz o que ela tem que fazer. Irmão, você tem que fazer o que você tem que fazer. Você tá entendendo? Você tá na hora de você ser o que você é. O que você é? Tu é brabo? Então tá na hora de você ser brabo. Tá ligado? Seja o que você é. Isso é importante. Então, inicialmente, a gente vai ver três coisas, que é a estrutura da insulina, como ela é secretada,
Faz sentido. Olha o sentido cronológico disso. Eu tô vendo a estrutura dela, tá ligado? Como ela é formada. Depois eu vou ver como ela é secretada. Depois eu vou ver como ela atua na célula. Como que ela se liga ao receptor. Que receptor é esse? Tal. E como ela faz o que ela tem que fazer. Garote, eu tô ficando louco. Sigo na minha luta aí, trabalhando dobrado. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta aí, trabalhando dobrado. Todo show ela tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo uma da braba pra poder passar o tempo. E aqueles arva hoje em dia tá indo. Pode crer, dinheiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas sem render pra ninguém. Eu vou treinar meus cachos pra poder bem. E o que eu mais quero é ver minha família bem. Pode crer. Todo mundo. Então segue, seguiu? Pensou na cronologia da parada, irmão? Então vou retomar o raciocínio aqui, vou começar. Depois que a gente viu essa cronologia aí super interessante, a gente vai ver como a insulina afeta o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas nas diferentes células do organismo. Pegou isso? Vou repetir pra você. A gente vai ver como a insulina afeta o metabolismo do carboidrato, lipídio e proteína nas diferentes células do organismo. Por exemplo, como que a insulina afeta o metabolismo do carboidrato na célula muscular. Como que ela afeta o metabolismo do carboidrato na célula do fígado, no hepatócito. Entendeu? Ela influencia alguma coisa lá no neurônio? A gente vai ver isso, correto? Então, como a insulina afeta o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas nos diferentes tipos celulares. Depois a gente vai ver o que é deficiência, o que a ausência da insulina causa, entendeu? No metabolismo. Carboidrato, lipídio e proteína nos diferentes tipos celulares. Correto? Vou seguir então. E depois é a mesma coisa com o glucagon. Então, senhores, a química e síntese da insulina é bem rapidinha, só um detalhe, tá ligado? Eu só tenho pra te falar que ela é sintetizada na forma de proinsulina. O que é essa proinsulina? É o peptídeo C mais insulina. Então, a insulina mas a insulina mesmo, ela é composta por duas cadeias, A e B, conectadas por pontes de disulfito. Então, são duas cadeias conectadas por ponte de sulfito. Essa é a insulina. Mas, ela é secretada, ela é sintetizada na forma de pró-insulina. Correto? Tem esse peptídeo C aí, parece que ele fica na membrana quando a insulina é secretada e tal, rola um caô desse aí. Mas, tranquilo. E como que acontece essa secreção? Primeiro, todo mundo sabe, porque ninguém nasceu desse tamanho, que a glicose alta no sangue, ela faz com que a insulina seja liberada. Por exemplo, a célula do pâncreas, ela tem um transportador GLUT2. É um transportador de via dupla, tá ligado? De mão dupla. Pode entrar e pode sair glicose tranquilamente. E ela tem muito desse transportador e ela não depende da insulina pra captar glicose. Então, GLUT2, lá na célula do pâncreas, não depende de insulina pra captar glicose. Não faz sentido. Como que eu vou perceber que tem glicose no sangue e que eu preciso secretar insulina se eu preciso de insulina pra entrar glicose no sangue? Não faz sentido. Então ela tem que ser independente, irmão. Beleza? Faz sentido demais pra mim isso aqui. Então tem lá GLUT2. Na parede da célula beta da ilhota de Langerhans tem esse GLUT2. Então entra a glicose. A glicose, como ela não é boba nem nada, ela não nasceu desse tamanho, ela vai querer entrar, vai querer sair, vai querer ver de qual é, tá ligado? Mas não pode. O que tem que acontecer pra glicose ficar lá? Ela tem que ser fosforilada. Fosforizada. Eu acho que é fosforizada que fala. Eu não sei, irmão, mas vou seguir tranquilo. Então, glicose entrou, mete fosfato nela, tá ligado? Quem faz isso? A glicoquinase. Lembra que toda quinase adiciona fosfato em alguma coisa. Então, glicoquinase, fazendo com que a glicose se transforme em glicose 6-fosfato. Beleza? Essa glicose 6-fosfato vai sofrer uma oxidação. Então, vai sofrer uma oxidação e vai liberar ATP. Então, glicose 6-fosfato, oxidação, libera ATP. O que esse ATP faz? Então, sabe o que acontece? Nessas células, tem um transportador, que é o canal de potássio ATP dependente. ATP sensível, tá ligado? Ele é sensível ao ATP. E se tem ATP dentro da célula, ele vai se fechar. Correto? Então esse canal de potássio se fecha e vai despolarizar a membrana. E daí, irmão? E daí que a membrana despolarizada vai fazer com que o canal de cálcio se abra, fique aberto. E fazendo com que o cálcio entre na célula. Entra cálcio,
vai ocorrer vários processos que facilitam a locomoção dessas vesículas que contêm insulina para a membrana. Essas vesículas vão se fundir à membrana e vai exoxitar. O processo o nome do processo é exocitose. Não sei, irmão. E a insulina vai para fora da célula. Beleza? Então entra a glicose, vai fosforilar, fosforalizar, vai tacar fosfato, vai virar glicose 6-fosfato, oxidação, ATP, fecha canal de sódio, fecha canal de potássio, quer dizer, despolariza, abre canal de cálcio, entra cálcio, fazendo com que as vesículas contendo insulina se fundam na membrana e libera insulina na corrente sanguínea, garotinho. Então, beleza. A gente já sabe a estrutura, né? Que é uma cadeia A e B ligadas por pontes de sulfito. Lembra que ela é sintetizada na forma de proinsulina, que tem um peptídeo C. Correto? Então, a gente já sabe a estrutura, já sabe como que ela é secretada. Agora, vamos ver como que ela atua na célula-alvo. Então, beleza, molecada. Beleza. Eu tenho a insulina bonita, tá ligado? Formada por duas cadeias A e B ligadas por pontes de sulfito. Mas e o receptor dela? Será que o receptor dela é bonitão também, mané? Pô, o receptor dela é bonitão. Te falar legal, é um receptor, porra, estilo, tá ligado? Estilo Gerson do Flamengo. Bonitaço. Ele é o seguinte, ele tem 4 subunidades. 2 alfa e 2 beta. As subunidades beta, ela fica incrustadas na membrana. Ela é uma proteína de membrana e ela liga o meio externo ao meio interno da célula. Correto? Então isso daí é o beta. A alfa, ela fica totalmente do lado externo. Elas ficam lá, totalmente do lado de fora. E essas 4 são conectadas por ponte de sulfito, correto? Essas 4. O que vai acontecer? A insulina, ela vai se ligar à parte alfa, do receptor, correto? E vai acontecer o seguinte. A insulina liga-se à subunidade alfa do seu receptor e provoca a autofosforilação do seu receptor na unidade beta. Então olha que doideira. Então a insulina se liga na unidade alfa, que está lá no meio externo, e ela vai causar a autofosforilação da unidade beta, que tem uma parte no meio externo e outra no meio interno. E o que é mais doideira é que no meio interno ela fica grudadinha de uma enzima que o nome é tirosina quinase. Tá ligado? Então se fosforilou. Mano, o pior verbo que existe é fosforilizar. Não sei qual que é o certo. Então, se eu me liguei à unidade alfa, botei um fosfato na unidade beta, deu uma energizada nele, deu um pan. Ele vai ativar a tirosina quinase. Correto? Que é essa tirosina quinase no receptor da insulina, que fica lá do lado de dentro, ela vai fazer o quê? Ela vai ativar uma cascata de fosforilação celular. É essa tirosina quinase que vai fazer o caô acontecer. Entendeu? Então tá. Então, vou te explicar de novo. Insulina liga a parte alfa, induz a autofosforilação da parte beta. E essa parte beta fosforizada, ela vai ativar a tirosina quinase. E essa tirosina quinase vai induzir a fosforilação de várias paradas, várias enzimas, entendeu? Ela vai ativar várias paradas. A cascata de fosforilação celular, que aumenta ou diminui a atividade de enzima. Correto? Aumenta ou diminui a atividade de enzima, incluindo o substrato dos receptores de insulina. Esses daqui são os brabos. O IRS, que é o substrato de receptores de insulina, eles medeiam os efeitos da insulina na glicose, nos lipídios e nos metabólicos proteicos. Por exemplo, os transportadores de glicose, que é o GLUT, famoso GLUT. Quando a insulina se liga lá e ocorre esse caô todo e coisa, ele vai ser translocado para a membrana, tá ligado? Porque se liga, o GLUT, ele fica lá na membrana, mas ele tem ele fica muito também lá dentro da célula, pô. Pô, quentinho lá, tranquilão, mal cobertor, mal paz, tá ligado? Aí, quando a insulina vem, fala, pô, mano, vai lá pra membrana, né? Traz umas de glicose lá pra gente, vai ver. Pô, esse morro tá muito calmo, mano, tá ligado? Busca uma água lá. Aí ele vai. É isso que ocorre. Entendeu? É isso que acontece. Então, recapitulando rapidamente, 10 segundos. Enzima, parte alfa, tal, induz a autofosforilação da parte beta, que vai ativar a tirosina quinase, que vai induzir uma cascata de fosforilação, que vai
diminuir ou aumentar a atividade de várias enzimas, correto? Incluindo o IRS, que são os substratos dos receptores de insulina, que medem os efeitos da insulina na glicose, dos lipídios e dos metabólicos proteicos. Correto? Beleza? Tranquilo? Um exemplo disso é o glúten, que vai buscar água lá na proteína, lá na membrana. Entendeu? Tranquilo então, hein? Vou me estressar contigo mais não. Agora, garote, como a insulina afeta o metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas nas diferentes células do organismo. Entendeu? Isso tem que estar claro. Tem que dar claro. Eu vou te dar um bizu, que é o seguinte, vou te dar um spoiler. Porra, a insulina, ele é um hormônio anabólico. Anabólico. O que é anabólico? O que é anabolizante? É um hormônio que constrói coisa, constrói fibra. Aqui tem fibra, irmão. Tá ligado? É 13 mesmo. Não vai dar não, pai. Aqui não vai dar o quê, rapaz? É 13. Então, é anabólico a parada, tá ligado? Então ela vai construir. Então, tudo que tiver quebra não vai fazer sentido, garotão. Só tem sentido construção. Então, se eu tenho insulina, eu tenho construção, correto? Então, olha só, vou te dar o bisu aqui baixinho, mané. A insulina faz com que a glicose seja armazenada sob a forma de glicogênio, principalmente no fígado e nos músculos. Correto? Tô construindo. O excesso, que não pode ser armazenado na forma de glicogênio, é convertido sob o estímulo da insulina em gordura e armazenada no tecido adiposo. Tô construindo novamente. Correto, garotão? Correto. Eu estou construindo gordura nesse seu abdômen de pelanca. Entendeu? E ela exerce efeito direto na promoção da captação de aminoácidos pelas células e na sua conversão em proteína. Correto? Então ela exerce efeito direto na promoção da captação de aminoácidos pelas células e na sua conversão em proteína. E ela também inibe o catabolismo das proteínas que já estão nas células. Correto? Então ela é o hormônio tá ligado? De construção. Ela é um engenheiro. Ela não deixa quebrar nada. Ela vai pra cima, ela pega um martelinho e sai construindo a coisa. Beleza? Vamos entrar em como ela faz isso? Vamos entrar então. Então se liga. O efeito da insulina no metabolismo dos carboidratos. Vamos falar como que ela influencia o metabolismo dos carboidratos nas diferentes células. Primeiramente, a gente tem que entender que a insulina ela faz a pronta captação, armazenamento e utilização da glicose por quase todos os tecidos do organismo, mas em especial pelos músculos, tecido adiposo e fígado. Ou seja, ele está me dizendo que a insulina promove a captação de glicose, principalmente nos músculos, no fígado e na gordura. Beleza? Se eu tenho insulina, vai glicose para essas células sim, porque a insulina manda. Beleza? Vamos ver como é que é no músculo? A insulina promove a captação e o metabolismo da glicose nos músculos. O músculo, ele é uma parada interessante. Por quê? Porque ele só vai ter glicose em abundância em duas situações. Primeira situação, alimentação. Tipo, quando você tiver muita glicose no sangue, que aí você vai ter muita insulina. E essa muita insulina faz o quê? Faz o GLUT4, responsável pelo transporte do glicose no músculo, ele vai ser translocado para a membrana. Então, em duas situações isso ocorre. Primeiro, alimentação, eu vou translocar o GLUT4 para a membrana. E isso faz com que entre mais glicose para a célula muscular. Mas, pô, qual é a outra situação? Pô, vou te explicar aqui, pô. Tu nasceu de 7 meses. Pô, tá precoce, irmão. A outra situação é atividade física, exercício físico. Por que que isso ocorre? Então, no Guyton, tá falando o seguinte. Quando você contrai a fibra muscular, quando você contrai a célula muscular, esse transportador, o GLUT4, entendeu? Esse GLUT4, ele é translocado pra membrana. Então, você não precisa ter pico de insulina, você só precisa se exercitar, mané. Tá ligado? Pô, tu não faz nada, tu fica aí o dia inteiro coçando o saco aí, porra, barriga pra cima, feião isso aí já, mané. Papo 10 mesmo. Então, você joga esse GLUT4 pra membrana e faz com que a glicose entre na sua célula. Correto? Esse é o efeito da insulina no metabolismo dos carboidratos na célula muscular. Beleza? Tirando essas duas situações, como é que o músculo sobrevive? Então, o músculo, ele utiliza muito ácido graxo, tá ligado? Então, tirando essas duas situações, o músculo fica com pouca glicose, então ele utiliza ácidos graxos para obter energia. Capiche? Capiche?
Capiche? Mas o que acontece? Tipo, se entrar muita glicose no músculo e eu não estiver exercitando. Então, se entrar muita glicose e o músculo estiver em repouso, essa glicose é armazenada sob a forma de glicogênio muscular, que é uma reserva aí de glicose, importante para quando você estiver naquele exercício, no supino, 70 de cada lado, que eu costumava pegar, tá ligado? E você precisa de energia. Então, tem a reservazinha de glicose lá no músculo, tranquilo? Esse efeito quantitativo da insulina para auxiliar o transporte da glicose através da membrana da célula muscular. Tiveram vários experimentos, tal, com grupo controle, demonstraram lá que com a insulina favorece o transporte de glicose em até 15 vezes. 15 vezes, garoto. Pra você ver como que a insulina é importante. Beleza? Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safada. No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba. Eu tô com saudade de te deixar louca. Bom demais, bom demais. Então, senhores, já vimos como que a insulina, ela afeta o metabolismo dos carboidratos na célula muscular. Agora vamos ver como que a insulina promove a captação, o armazenamento e a utilização de glicose pelo fígado. Tá ligado? Agora é fígado, célula do fígado, hepatócitos. Isso é muito simples porque é um dos mais importantes efeitos da insulina. O que acontece no fígado. Por quê? Por que isso é importante? Porque se tem muita glicose no sangue, e, pô, eu não posso perder essa glicose. Glicose é muito importante, glicose é energia, é ATP armazenado, tá ligado? Então o que eu faço? Eu jogo pro fígado. E o que o fígado faz? Ele armazena. Como que ele vai armazenar isso? Ele vai juntar várias glicoses, tá ligado? Várias glicoses tudo junto, faz um bolo de glicose que é chamado glicogênio. Então, glicogênio não podemos esquecer que é um polissacarídeo, tá ligado? Polissacarídeo, é um açúcar. Tá lembrado? Lá no Amado Smart, tranquilo? Então, um dos mais importantes de todos os efeitos da insulina é fazer com que a maioria da glicose absorvida após uma refeição, seja armazenada rapidamente no fígado sob a forma de glicogênio. Correto? Correto? Isso vai ocorrer em 3 etapas, garotão, mas são 3 etapas. São 3 etapas que eu vou te contar assim, baixinho, tá ligado? Porque é muito lógico, cara. É muito lógico. É só tu pensar um pouquinho, tá ligado? Pô, pensa um pouquinho aí, mané. Pô, tu não quer nem pensar, mané. Papo 10 mesmo, tu não quer. Pô, tu quer tudo de mão beijada. Tu tá aqui ouvindo, pô, podcast aqui, pô, tu nem estudou, mané. Papo 10 mesmo. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer pra construir glicogênio? O que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que parar de quebrar glicogênio. Tá ligado? Primeira etapa é parar de quebrar glicogênio. Se eu quero construir mais glicogênio, se eu quero, tá ligado? Armazenar glicose, então eu tenho que parar de quebrar glicogênio, correto? Então a insulina chega lá na célula hepática e fala assim, ó: para tudo. Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. O Betinho lançou, junto com o DJ. Já começou. Oi, bota a mão na parede, vai pro chão. Oi. Então assim, primeiramente para tudo. Para tudo. Para tudo. Então a insulina inativa a fosforilase hepática, que é a principal enzima que leva à quebra do glicogênio hepático em glicose. Então se eu inativar a fosforilase hepática, eu não vou ter mais quebra de glicogênio em glicose. Correto? Então essa é a primeira etapa. É a primeira coisa que a insulina faz. Depois, o que a insulina tem que fazer? Vamos supor, eu quero construir, eu quero acumular glicose, eu quero armazenar glicose. Então, primeiro, para tudo, depois, entra mais glicose pra célula. Então, entra mais, vem, todo mundo, vem. Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, Yasmin, Aline, Maqueline, vem, todo mundo, vem. Então, a insulina chama todo mundo. Ela fala assim, pô, vem todo mundo, vem glicose, pô, tá ligado? A insulina causa aumento da captação de glicose no sangue pelas células hepáticas, mediante aumento da atividade da enzima glicoquinase. É isso. Porque eu acho que... Isso aqui eu vou falar baixinho, mano. Eu vou falar baixinho, sabe por quê? Porque eu acho que a GLUT2, que é o transportador de glicose do fígado, ele não depende de insulina, mané. Não depende de insulina. Então, como que a insulina vai fazer com que seja captada mais glicose? Ela vai aumentar... Caiu um negócio aqui na janela. Ela vai aumentar
a enzima que não deixa a glicose sair. Isso é de uma genialidade absurda, tá ligado? Porque o GLUT2 não é influenciado pela insulina. Então se liga. Então ela causa aumento da captação de glicose no sangue pelas células hepáticas mediante aumento da atividade da enzima glicoquinase. Lembra? Tem a glicoquinase, tem a hexoquinase. Só que a hexoquinase é no músculo. E se a glicose entrar e eu fosforilar ela não consegue sair. Entendeu? É por isso que aumenta a quantidade de glicose no fígado. Então beleza. Então a insulina ela já mandou para tudo. Para tudo. Segunda etapa no fígado. Ela chama todo mundo. Vem, todo mundo. Mariana, Juliana, Marieta, Julieta. E tem muita glicose. O que ela tem que fazer agora, se eu quero construir? O que ela faz? A insulina aumenta a atividade das enzimas que promovem a síntese de glicogênio. Entendeu? Isso é muito fácil, mané. Pô, pelo amor de Deus, primeiro para tudo, depois vem todo mundo, depois constrói aí, garotão. Constrói aí, pô, tu não tá fazendo nada, tu é o famoso come-dorme. Porra, mané, aí fica complicado. Então, a insulina aumenta a atividade das enzimas que promovem a síntese de glicogênio, inclusive de modo especial, o glicogênio sintase. O glicogênio sintase. Pero no capisco questa donna brasiliana para comigo. Eu sou italiano. Eu gosto de pepperoni. Capisce? Sou o efeito global. Aumento da quantidade de glicogênio no fígado. Correto, isso é importante demais, mas é tão lógico, tá ligado? Que, pô, fica chatão, mano, ficar falando isso aqui. Então a gente já viu que a insulina aumenta a glicose no músculo, tá ligado? A GLUT4 e tal, a atividade física também. A gente já viu como que ela atua no fígado, tá ligado? Ela chega lá, fala para tudo, depois vem todo mundo, depois constrói aí seu come e dorme. E foi isso. Beleza? Senhores, a ausência de glicose faz acontecer várias paradas. Primeira coisa que ocorre pela ausência da glicose no sangue: redução da secreção de insulina pelo pâncreas. Se eu não tenho glicose, eu não tenho que ter insulina. Correto? Não tenho glicose, não tem porquê eu ter insulina. E se eu não tenho insulina, todos os efeitos que eu falei anteriormente que ocorrem na síntese de glicogênio vão ser revertidos. Correto? Então, quais são esses efeitos? Primeiro ela chega lá no bagulho e fala assim, para tudo. Então não vai ter o para tudo. Então vai continuar a quebra de glicogênio para transformar em glicose. Então não vai parar a quebra. Outra parada, não tem, vem todo mundo. Vem todo mundo, Juliana, Mariana, Julieta, Marieta. Não tem isso. Não vai ter mais glicose indo pro fígado. A glicose tem que ir pro sangue. E não tem a síntese de glicogênio. Correto? A principal parada é que a enzima que degrada o glicogênio em glicose vai estar ativada. Esse é o principal. Correto? Que é a enzima fosforilase. Tô com um pouquinho de sono, mas normal, tranquilo, dá pra levar. Então, já que eu falei na presença da insulina no fígado em relação ao carboidrato e na ausência dele, agora eu vou falar o que a insulina promove quando tem muito carboidrato, tem muita glicose e eu não tenho espaço nem para glicogênio mais. O que eu faço? Eu vou converter. Ela quer produzir, ela quer construir de toda maneira, irmão. Então, se não tem como ela construir na forma de glicogênio, ela vai construir, ela vai transformar em ácido graxo. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Porque o ácido graxo, ele vai poder ser armazenado, tá ligado? Ele vai junto com, ele vai ser transformado em triglicerídeo, vai ser levado para o tecido adiposo, tá ligado? Vai entrar na célula sob a forma de ácido graxo, depois convertido novamente em triglicerídeo, onde vai ser armazenado, entendeu? Então, o excesso de glicose vai fazer com que ele seja transformado em ácido graxo, que vão ser empacotados na forma de triglicerídeo. E eles vão ser transportados pelo sangue em lipoproteínas. Correto? Ele sai do fígado em lipoproteínas. E vão para o tecido adiposo. Lá no tecido adiposo, eles vão ser degradados, né? Porque tem algumas lipases lá nos vasos do tecido adiposo que degradam o triglicerídeo, fazendo com que a célula absorva ácido graxo, porque senão ela não consegue absorver. E lá dentro ela é novamente convertida. Correto? Então a insulina promove a conversão do excesso de glicose em ácido graxo. A insulina também, ela inibe a gliconeogênese. O que é isso? A gliconeogênese é quando você tem aminoácido e você quer glicose. Pô, mas você já tem muita glicose, tá ligado? Então você não quer mais. Como que ocorre essa inibição aí da gliconeogênese? Pela redução das quantidades e atividades que as enzimas hepáticas precisam para a gliconeogênese. Correto? Então, não vai ter
gliconeogênese na presença de insulina. Faz sentido, já tem muita glicose, pra que eu quero tanta glicose? Tem que armazenar já a glicose, eu não tô conseguindo armazenar, eu tô transformando em ácido graxo. Pô, então calma aí, pô. Aminoácido é importante pra caramba. Não precisa disso agora, tá ligado? Então, dá uma segurada aí, não vou querer quebrar aminoácido não, vou querer quebrar, pô, suas pernas não, tá ligado? Então é isso. E, por fim, como que a insulina atua no metabolismo dos carboidratos na célula adiposa? Muito simples, ela vai favorecer, ela vai aumentar o transporte de glicose para a célula adiposa. É isso, é só isso. Em geral, a insulina promove o aumento do transporte da glicose pela maioria das outras células do organismo, inclusive para as células adiposas. Então, de modo indireto, a insulina promove a deposição de gordura nessas células. Por quê? Porque a glicose nas células adiposas, ela vai ser transformada em ácido graxo ou glicerol, tá ligado? Um glicerol lá meio doido. Um alfa-glicerol, não sei, não tô com o livro aqui. Isso, e glicerol mais ácido graxo, todo mundo sabe que é triglicerídeo, que é a famosa gordurinha da sua banha, correto? Então é isso, a gente viu como é que a insulina influencia o metabolismo dos carboidratos no músculo. A gente já viu no fígado o que ocorre no músculo. Tem lá 2 vezes após a refeição, tem lá o exercício físico, faz entrar glicose, né? O GLUT4 é importante. No fígado, entendeu? É um dos mais importantes o que acontece no fígado, que é que é a formação de glicogênio, entendeu? E essa formação ocorre em 3 etapas. Primeiro para tudo, depois vem todo mundo, depois constrói aí seu come e dorme. Depois a gente viu como que a redução da glicose afeta essas células hepáticas, a diminuição da secreção de insulina pelo pâncreas. Tudo o que ocorreu essas 3 etapas vão ser revertidas, e isso vai fazer com que seja liberada a glicose no sangue. A gente viu na célula do fígado, tranquilo, como que a insulina atua, como que a falta da insulina atua. A gente viu também que o excesso de glicose no fígado, a insulina atua, transformando essa glicose em ácido graxo, porque ela quer construir de qualquer jeito. Se não tem glicogênio, se ela não pode transformar em glicogênio, ela vai transformar em triglicerídeo. Então vai formar ácido graxo, que vai ser transformado vai ser transportado lá para os tecidos adiposos e vai seguir seu rumo. E vimos também que a insulina no fígado, ela inibe a gliconeogênese, que é a transformação de aminoácido em glicose. Ela falou, pô, segura esse aminoácido aí, mano, aminoácido é importante, tá ligado? Tá cheio de glicose aí, tô transformando glicose em ácido graxo, não preciso disso agora não. Tranquilo? E vimos que a insulina, ela aumenta o transporte de glicose para as células adiposas. Como todo mundo sabe, tá ligado? A célula adiposa, o transportador dela é o GLUT4. Tá ligado? E a insulina faz com que o GLUT4 seja translocado para a membrana. Então aumenta esse transporte para dentro da célula. Lá essa glicose vai ser transformada em triglicerídeo, correto? Então vai ter acúmulo de gordura. Fechando essa parte, tranquilo e calmo. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo, tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. Então, senhores, vamos entrar agora no efeito da insulina no metabolismo das gorduras. Basicamente, a insulina promove a síntese e o armazenamento das gorduras. Como que isso ocorre? Primeiro, ela vai aumentar a utilização da glicose. Então, ela funciona como um poupador de gordura. Por quê? Porque eu estou usando a glicose para obter energia, correto? Então não precisa gordura. Então senta lá, Cláudia, correto? E outra, ela promove a síntese de ácidos graxos. A gente já viu que isso ocorre lá no fígado, garotinho. E ácido graxo mais glicerol, todo mundo sabe que é a sua barriga, é triglicerídeo, entendeu? Mas como que ocorre essa síntese de ácido graxo? Agora eu vou te explicar aqui rapidamente, porque, pô, o tempo é curto, tá ligado? Tem várias paradas. Então, olha só, quando a concentração de glicogênio no fígado atinge 5 a 6%, ocorre inibição da síntese de glicogênio. Mas eu tenho muita glicose ainda. O que eu faço com essa glicose, meu Deus do céu? Eu já falei contigo, pô. Entendeu? Se tem muita glicose, eu tenho que construir, mas eu não consigo construir em glicogênio. Eu vou construir em triglicerídeo. Como que isso ocorre? Primeiro, a glicose em excesso é transformada em piruvato na via glicolítica. E o piruvato é convertido em acetil-CoA. Você lembra lá da via glicolítica? Você lembra? Eu falo ela toda aqui pra tu, hein? Eu falo ela toda, mas deixa pra
Deixa pra depois. Então, eu glicose. Fiquei com, tá ligado? Falei assim, pô, vai que eu erro, mané. Vai que eu erro, mané. Vai que eu erro. Eu lembro que de PEP vai pra piruvato. De PEP perde um fosfato, perde 2 fosfato, perde 2 ATP e forma um piruvato, correto? Então, glicose em excesso transformada em piruvato na via glicolítica. E o piruvato é convertido a acetil-CoA. Você lembra que lá no piruvato ele tem 2 caminhos? Tem o When I See You Again, toca música fortes e esportes. It's been a long day without you, my friend. And I'm telling all about it when I see you again. When I see you again. Oh, oh. Então, ele é convertido em acetil-CoA, que é a via aeróbica. E esse é o substrato a partir do qual os ácidos graxos são sintetizados. Beleza? Então a glicose vai lá na via glicolítica, piruvato, acetil-CoA. Do acetil-CoA que começa o caô. Por quê? Se liga. Os íons citrato e isocitrato lá do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico, faz com que a acetil-CoA seja carboxilada. Tá ligado? Então ocorre a carboxilação da acetil-CoA, formando malonil-CoA. Malonil-CoA. E esse é o primeiro estágio da síntese do ácido graxo. Vou te falar só o primeiro estágio, tá ligado? Que aqui eu não nasci desse tamanho, tô sem tempo, tranquilo. Então, beleza. Os ácidos graxos são sintetizados no interior do fígado e utilizados para formar triglicerídeos. Correto? E esses triglicerídeos são liberados no sangue, nas lipoproteínas. Então, sair do fígado a lipoproteína com um triglicerídeo. Aí eu tô andando. Vou pra onde? Vou pro tecido adiposo, irmão. Vou pra onde acumula a barriga, na famosa banha de cerveja. Tá ligado? A insulina, o que ela faz também? Além dela transformar a glicose em triglicerídeo, lá no tecido adiposo, o que ela faz? Ela ativa a lipoproteína lipase nas paredes dos capilares do tecido adiposo, que quebra os triglicerídeos, formando outra vez ácidos graxos. Essa é a única forma que os adipócitos conseguem absorver, tá ligado? Ele não consegue absorver o triglicerídeo, é muito grande, pô, tá ligado? Então, essa lipase lipoproteica, ela quebra o triglicerídeo, então tem ácido graxo, então a célula absorve, e lá dentro da célula, ela é convertida novamente em triglicerídeo e armazenada feliz da vida, tranquilo? Então, garotão, eu te expliquei o papel da insulina na produção de mais ácido graxo, tá ligado? Mas agora eu vou te falar o papel da insulina no armazenamento da gordura nas células adiposas. Vê que tem diferença, tá ligado? Primeiro, uma eu tô lá no fígado e fala assim, pô, excesso de glicose, o que eu faço? Pô, a insulina pega essa glicose, ela estimula essa glicose a virar ácido graxo, tá ligado? E a insulina também contribui para que esse ácido graxo chegue na célula adiposa, beleza? Ela já entrega ácido graxo. Só que a insulina, ela contribui ainda mais para o armazenamento da gordura. Como que ela faz isso? Primeiro, ela inibe a lipase hormônio sensível. Ela corta a lipase hormônio sensível. O que essa lipase hormônio sensível faz? Ela transforma triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. E ela joga isso no sangue. Entendeu? Então a lipase hormônio sensível, ela vai degradar a gordura. Pô, mas a insulina é construção, pô, a gente sabe disso. Ela chega então lá na célula adiposa, fala assim, para tudo. Então ela chega lá e fala, para tudo. Não vai destruir mais nada. E outra coisa que ela faz... Eita, quase que meu celular vai some daqui. E outra coisa que ela faz, ela chama o vem todo mundo. Vem todo mundo. Então, ela chega para tudo e ela vem o todo mundo. Então, ela promove o transporte de glicose através da membrana celular para o interior das células adiposas. Então, a glicose, ela chega no tecido adiposo e vai transformar em ácido graxo e alfa-glicerol fosfato. Vai virar glicerol e todo mundo sabe que daí vai ter a formação de triglicerídeo. Correto? Correto, garotinho. Correto, garotinho. É o mesmo que ela faz, se você fizer um paralelo aqui, quando ela quer construir o glicogênio, tá ligado? Ela chega e fala assim, ei, para tudo. Para tudo. Depois vem todo mundo, tá ligado? Ela chama mais glicose pro bagulho. Depois constrói aí seu come e dorme. Só que aqui não precisa porque, tá ligado? Se você transformar ácido graxo em glicerol, tal, já vai formar o triglicerídeo, correto? Então, tranquilinho, tranquilo. Então, a insulina, ela produz ácido graxo, entrega o ácido graxo pronto lá para a célula adiposa. Ela faz com que pare a quebra de triglicerídeo. Então, não vai ter mais quebra. E ela faz com que com que venha mais glicose para a célula. Tá ligado? Ela quer construir de qualquer jeito. Essa menina é uma safada, cara. A deficiência de insulina
aumenta o uso da gordura como fonte de energia. Isso faz muito sentido para mim, correto? Deficiência de insulina aumenta o uso da gordura como fonte de energia. Primeiramente, se eu não tenho insulina, o que não tem no sangue? Se eu não tenho insulina, não tem glicose no sangue. Então, é um efeito importante, porque se eu não tenho glicose, eu tenho que ter outras coisas para servir de energia, correto? E como que a ausência da insulina causa isso? Primeiramente, a deficiência de insulina causa lipólise das gorduras armazenadas e liberação de ácidos graxos livres. Repetindo, a falta de insulina causa lipólise das gorduras armazenadas e liberação de ácidos graxos livres. Correto? Esse daqui é o main point of the main event of the evening. Correto? Primeiro, todos os efeitos. Já falei primeiro as 3 vezes. Todos os efeitos da insulina são revertidos. Então, não vai ter conversão de glicose em ácido graxo. Primeiro, porque não tem glicose. Mas como é que ela atua lá no adipócito? Primeiro, não vai ter o para-tudo. E esse é o principal de todos. Não vai ter o para-tudo. Então, a enzima lipase hormônio sensível estará intensamente ativada. Esse é o mais importante. Não vai ter o para-tudo e não vai ter o vem todo mundo. Correto? Porque não tem todo mundo. Não tem glicose. Então, esses ácidos graxos passam a ser o principal substrato de energia utilizado, exceto pelo cérebro, que o cérebro é o Projota comendo. Ele é cheio de frescurinha. Então, mas depois a gente vai falar sobre isso. Correto? Correto, garotão. Mas o que? Vimos também que a deficiência de insulina aumenta as concentrações de colesterol e de fosfolipídios plasmáticos. Por que isso ocorre? Porque eu tenho muito ácido graxo no sangue já. Pô, já tô cheião, mano. Eu tô quebrando, gordura aí a rodo, pô. Tá ligado? Então o sangue tá cheio. E esse ácido graxo elevado no sangue, ele promove a conversão hepática de alguns ácidos graxos em fosfolipídios e colesterol. Então eu tenho tanto ácido graxo que eu vou converter eles em fosfolipídios e colesterol. Essas duas substâncias, juntamente com os triglicerídeos formados ao mesmo tempo no fígado, porque eu não parei de produzir triglicerídeos também, porque eu não nasci desse tamanho, não sou tal, tá ligado? Então eu tenho muito ácido graxo. A ausência Você tá percebendo que a ausência da insulina faz? Ela não vai ter o para-tudo lá no adipócito, então vai ter quebra de triglicerídeos, vai ter liberação de ácido graxo, tá ligado? Vai ter muito ácido graxo no sangue. Esse ácido graxo no fígado, já que tem muito, eu vou transformar em outra coisa, pô. Não aguento mais comer só arroz, tá ligado? Eu quero comer outra coisa, um bolinho de arroz com pimenta, tá ligado? Eu vou dar uma enfeitada. Então eu vou pegar esse ácido graxo e vai formar em fosfolipídio e colesterol, além de triglicerídeos. Isso tudo vai pro sangue junto com as lipoproteínas, pô. Não posso soltar isso aí sozinho de bobeira, tá ligado? Então ele vai pro sangue com as lipoproteínas. Cuidado com colesterol no sangue aí, com lipoproteína, mano. Você lembra do HDL e LDL? Você lembra que o LDL é o ruim, é o luim, tá ligado? É o luim, pô. E esse aumento da concentração de lipídios no plasma é perigoso, porque pode causar aterosclerose. Entendeu? O que é a aterosclerose? É esse acúmulo de lipídios, ou principalmente colesterol, na parede dos vasos. E isso faz com que o lumen do vaso seja diminuído. Isso daí pode causar uma obstrução, perda da perfusão sanguínea em capilar. Isso daí pode causar morte tecidual de algumas partes, pode causar infarto, pode causar tudo. Tranquilo? Agora, beleza, eu não tenho glicose. Não tenho glicose. Se eu não tenho glicose na célula, eu tô procurando outros mecanismos para obter energia. Só que, garotinho, esses outros mecanismos, eles deixam o sangue ácido. Então, vou te explicar. A utilização excessiva das gorduras durante a falta de insulina causa cetose e acidose. Como que isso ocorre? Primeiro, a ausência de insulina também forma quantidades excessivas de ácidos acetocéticos nas células hepáticas. Como isso ocorre? Como que a ausência da insulina forma ácidos acetoacéticos? Eu vou te explicar. Não tem insulina. A ausência da insulina faz com que seja liberado bastante ácido graxo das gorduras, tal. O sangue vai estar com muito ácido graxo. Consequentemente, o fígado vai estar com muito ácido graxo. Correto? Esse ácido graxo elevado nas células do fígado, esse ácido graxo vão para as mitocôndrias. E lá vai ocorrer a beta-oxidação, muito famosa, beta-oxidação, que é a transformação desse ácido graxo em acetil-CoA. Lembra da acetil-CoA? Bonito, tranquilo, lindão, cheio de amor, cheio de energia.
E esse acetil-CoA, em excesso, ele é condensado na forma de ácido acetoacético. Correto? Ácido acetoacético. E é liberado no sangue. A maior parte do ácido acetoacético passa para as células periféricas, onde é novamente convertido em acetil-CoA e utilizado como energia na sua forma usual. Tá ligado? Isso daqui eu tô transformando ácido graxo em energia. Tá ligado? Eu formo acetil-CoA, tal, condensado na forma de ácido acetoacético, lá de volta para acetil-CoA e é utilizado. Só que, garotinho, a ausência de insulina também deprime a utilização de ácido acetoacético nos tecidos periféricos. Você ouviu isso? Você entendeu o que tá acontecendo? Vou repetir pra tu. Só que a ausência de insulina também deprime a utilização de ácido acetoacético nos tecidos periféricos. O que isso acontece? Qual a consequência disso? Acúmulo de ácido acetoacético no sangue. Acúmulo de ácido acetoacético no sangue. E isso causa ácido. O nome do bagulho é ácido acetoacético. Então é ácido. Acúmulo de ácido no sangue. Isso vai causar acidose metabólica. Entendeu? Tranquilinho. Parte desse ácido acetoacético é transformada em ácido beta-hidroxibutírico e acetona. Então eu vou ter 3 tipos de ácido lá na parada. Eu vou ter o ácido acetoacético, o ácido beta-hidroxibutírico e a acetona. Esses são os famosos corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, quando em grande quantidade, nos líquidos corporais, ele é chamada de cetose. Então quando eu tenho muito corpos cetônicos, isso dá uma cetose. Beleza? Podendo causar acidose grave e coma. Tranquilo? Senhores, vimos o efeito da insulina no metabolismo do carboidrato, na célula muscular, na célula hepática, na célula gordurosa. Já vimos também, uma boa noite para Polícia Militar. Já vimos também o efeito da insulina no metabolismo das gorduras. Entendeu? Como que ela ocorre, como que ela faz a síntese, o armazenamento, entendeu? A produção. Vimos tudo isso. Agora, senhores, vamos ver o efeito da insulina no metabolismo das proteínas e no crescimento. Tá comigo? Então venha, senhoras e senhores. Primeiro, a insulina é o hormônio da construção. Ela é um engenheiro maluco. Ela tem um martelo que ela não para de construir, garotinho. Então a insulina proporciona a formação de proteínas e impede a sua degradação. Tá ligado? Então ela faz 2 coisas. Ela proporciona a formação de proteínas e impede a sua degradação. Como que ela faz isso? Primeiro, ela aumenta o transporte de aminoácido para as células. Então, ela chama mais aminoácidos. E eu preciso de aminoácido para formar proteína. Ela e o hormônio do crescimento. Já a gente vai ver como é que eles atuam junto ali. De modo, como que é o nome? Sinérgico. Eu gosto desse nome, sinérgico. Eita! Então tá. Então, ela proporciona o maior transporte de aminoácidos para dentro da célula. Ela aumenta os processos de tradução de RNA mensageiro. Tá ligado? Então, de novo, ela aumenta o processo de tradução. Ou seja, eu tô fazendo mais proteína, irmão. Tá aumentando a tradução. E um detalhe importante é que na ausência de insulina, os ribossomos nem trabalham, irmão. Fala assim, não quero nem trabalhar. Não tem insulina, não tem aquele pão com mortadela. Aqui é Lula, irmão. Aqui é PT. Aqui é comunista. Tá ligado? Se não tiver um pãozinho, a gente não trabalha. Então é isso. Então, ela traz aminoácido. Ela aumenta a velocidade do trabalho. Tempos modernos. Ela bota uma esteira no bagulho. Charlie Chaplin. É só pra quem viu o Charlie Chaplin. Quem gosta de Charlie Chaplin. E ela aumenta a transcrição de sequências genéticas selecionadas de DNA. Ou seja, ela faz de tudo pra ter mais proteína. Ela aumenta a tradução, ela aumenta a transcrição. Ela traz aminoácido, tá ligado? E ela inibe o catabolismo de proteína nas células. Tranquilo? No fígado, a gente já falou sobre isso. A insulina deprime a gliconeogênese. O que é gliconeogênese? É aminoácido virando glicose. Então, ela deprime isso. Ela fala, segura suas pernas aí, mané. Não precisa disso agora não, a gente não tá morrendo não, pô, tranquilo. Tá ligado? Então, ela atua na conservação de aminoácidos. E o que a deficiência de insulina faz? Ela causa depressão de proteínas e aumento dos aminoácidos plasmáticos. Ou seja, ocorre quebra de proteína e os aminoácidos vão pro plasma. Isso que ocorre na ausência da insulina. Então vai ter aumento do catabolismo de proteínas e a síntese de proteína cessa a canção, cessa. Então eu vou ter a maior quantidade de aminoácidos no plasma
E grande parte desse aminoácido é utilizada diretamente como energia, né? E como substrato da gliconeogênese. Então, na ausência de insulina, ocorre a gliconeogênese, que é transformar aminoácido em glicose. Tranquilo? Só que grande parte desse aminoácido aí é perdido na urina, né? Na forma de ureia. E é isso, você ocorre quebra de proteína. Você destrói proteína, destrói aminoácido, destrói tudo. E esse consumo bolado de proteínas é um dos principais efeitos, dos efeitos mais graves do diabetes mellitus. Isso pode levar a fraqueza extrema. Você está perdendo massa muscular, você está perdendo proteína. Correto? Triste isso, mas seguimos. A insulina e o GH, eles interagem de modo cinético. Aqui é só o detalhe que eu ia falar lá, né? Para promover o crescimento. Fizeram um experimento lá bonito. Pegaram um paciente sem insulina e sem GH e viu se o cara cresce nada. Cresce nadica de nada. Estilo peça rara. Famoso peça rara. Porra, mané. E é isso. Aí pegaram o paciente, outro cara lá, com insulina ou GH, um ou outro. E viu que cresce quase nada. Almost nothing. You know what I'm talking about? É quase zero. Quase zero. Então, quase zero. E um ou outro. E viu que o bagulho fica de verdade quando usa os dois juntos. Aí o crescimento é bonito. Você fica grandão sem medo. Você fica de bala, tá ligado? Pronto, falei, tô leve. Tá ligado? Insulina mais GH. E a hipótese, né, disso, do porquê disso acontecer, é que cada um promove a captação de um tipo de aminoácido. Tá ligado? A insulina promove de tal tipo ali, o GH de outro. Só que pra formar uma proteína precisa de 30 milhões de aminoácidos, então praticamente precisa de todos os aminoácidos. Correto? Então tá tranquilo, pô. Se você quiser, eu canto a musiquinha pra tu. Qual musiquinha que tu quer ouvir? Qual musiquinha? Oi. Gabico. Agora tem as partes aqui que é mais detalhe, né? Vou falar pra tu. Mas o grosso do caô a gente já viu. Da insulina. Presta atenção. O mecanismo de controle da secreção de insulina. Muito fácil. Pela concentração de glicose. O aumento da glicose sanguínea estimula a secreção de insulina. Isso é... Minha língua é igual um chicote. Aquela com... Estimula a secreção de glicose em 2 estágios. Lembra que tem um pico? Depois você tem que ver a gráfica, né? Tem um pico, aí volta, esse é pico, dentro de 10 minutos, tá ligado? Volta o pico, mais ou menos a metade do que ele cresceu, e depois segue seguindo tranquilamente, constantemente ali, tá ligado? Segue devagar, irmão. Aqui é o BOP, entendeu? A gente não entra na favela pra morrer de graça, não, entendeu? Então ocorre assim, controle tranquilo, glicose, tal, esse aumento aí da secreção em 2 etapas. Primeiro um pico, depois volta, depois vai crescendo tranquilo. E vamos ver também a inter-relação de feedback entre a concentração de glicose sanguínea e a taxa de secreção de insulina. Se tem muita glicose plasmática, a secreção de insulina é aumentada. Correto? Molinho, vai. Molinho. Agora, outros fatores, né, que estimulam a secreção de insulina. Por exemplo, temos aminoácidos, né, que causa pequeno estímulo sozinho. Só que grande estímulo quando tem grande quantidade de glicose no sangue. Faz sentido, né? E é importante os aminoácidos estimularem a secreção de insulina pelo efeito que a insulina tem sobre os aminoácidos e as proteínas. A gente já viu. Correto? Desculpa aí o arroto aí, pô. Aí que, pô, tamo em casa. Tranquilão. Então, aminoácidos, hormônios gastrointestinais, que tem lá gastrina, secretina, CCK, e os mais importantes, que vão ter um efeito mais potente, que são as incretinas, que é o GLP Type 1, tipo 1, e GIP. Tranquilo? Eles também atuam melhor quando tem muita glicose no sangue. E é isso. E por esses hormônios gastrointestinais influenciarem a secreção de insulina, ela pode ocorrer a secreção de insulina antecipadamente. Entendeu? Lembra lá que, lá no abdômen agudo, que a gente viu, tem uma resposta antecipatória? Então, isso pode ocorrer também na insulina. Tranquilo e calmo? Dando continuidade ao raciocínio, tá ligado? Vemos que tem outros hormônios que influenciam a secreção de insulina. Ou não. Por exemplo, a secreção de insulina é influenciada pelo glucagon. Peraí, deixa eu ver se falei certo. O glucagon influencia a secreção de insulina, é isso que eu tô falando. Glucagon, GH, cortisol, progesterona e estrogênio. Esses 2 últimos em menor intensidade, mas também estimulam. O problema é que a secreção prolongada de qualquer um deles pode levar à exaustão das células beta das ilhotas de Langerhans e elevar o risco
do desenvolvimento de diabetes mellitus. Correto? Tranquilo? É isso aí. É isso aí. Vimos também que o sistema nervoso autônomo tem influência na secreção de insulina. O parasimpático, que promove a digestão, que ele atua lá, aumentando o movimento peristáltico, que isso, aquilo, eu acho que é isso mesmo, depois tem que conferir. Que faz tudo para a digestão acontecer, ela também favorece a secreção de insulina. Faz sentido para mim. E o simpático. O que pega? O simpático, ele diminui a secreção de insulina e aumenta a de glucagon. E isso é muito interessante, porque se liga. O neurônio, ele não precisa de insulina para captar de glicose. Você parou para pensar nisso? O neurônio não precisa de insulina para captar glicose. Então, se eu tô num momento de fuga, eu preciso pensar, eu preciso de músculo bem, mas eu preciso também do meu sistema nervoso bem. Entendeu? Então, e o sistema nervoso simpático, ele faz assim, você vai ver lá embaixo que ele promove a degradação do glicogênio e ele aumenta a concentração de glicose no sangue pela epinefrina, mas ele diminui a secreção de insulina, porque ele não quer que a glicose vá para as células periféricas. Ele quer a glicose para ele. É ele que precisa estar bem, é o cérebro que precisa estar bem. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Muito, demais. Brabo. Então, outros hormônios também participam na comutação entre tal. Tem o glucagon, GH, cortisol. Isso aqui, se você for na linha temporal, tipo de escassez de glicose, quem atua primeiro? Primeiro, glucagon. Faltou glicose no sangue, então imediatamente o glucagon atua, aumentando a glicose lá no sangue. Por algumas horas ou dias, GH e cortisol. Eles são secretados em resposta à hipoglicemia, inibe a utilização de glicogênio e promove a utilização de lipídios. Entendeu? E se isso persistir, a falta de glicose persistir, tem a epinefrina, que já é bagulho doido, dá adrenalina nele. Provoca glicogenólise no fígado, que aumenta a concentração de glicose no sangue. E ela tem um efeito lipolítico nas células adiposas, que aumenta ácido graxo no sangue. Ácido graxo bem maior que a glicose. Beleza? Fechamos a insulina. Fechamos. Beleza. Acabou. Tocou pro Gabigol. Bateu. Olha o gol. Gol. Flamengo não tava bem. Nós tava na fase ruim. Contratou um treinador com o nome de Jesus pra notificar nosso time ser campeão e trazer nas nossas taças pra nossa grande nação. Surgir para os coringas do Flamengo, Bruno Henrique Arrascaeta e nosso menino Gerson. E se tem jogo do Mengão, a torcida dá o show, pode levantar a plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol, tá tranquilo. Segue o líder no Brasil, Gabigol é artilheiro, tá fluindo. Segue o líder no brasileiro. Pare, tu homem, tá aí. Foi? E toma, agora é glucagon. Senhores, finalmente, glucagon, o hormônio hiperglicêmico, ele que vai tirar o glicogênio do fígado, transformado em glicose, vai jogar glicose pro sangue, tranquilo? Vou ler aqui rapidamente, isso aqui é bem tranquilinho. Ele é basicamente, todas as funções dele são antagônicas à insulina, exceto por uma de aminoácido, mas eu não vou falar dela agora. Então é o seguinte, ele é secretado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, quando a concentração de glicose sanguínea cai, correto? Então secretado, células alfa, ilhotas de Langerhans, concentração de glicose cai. Tem diversas funções que são diametralmente opostas às da insulina, e ele aumenta a concentração de glicose no sangue. Beleza? Efeitos no metabolismo da glicose. Primeiro efeito, glicogenólise, quebra do glicogênio em glicose. Gliconeogênese, aminoácido transformado em glicose. Ele só quer glicose, irmão. Glucagon, glicose. Outros efeitos do glucagon: ativação da lipase nas células adiposas. Então ele disponibiliza ácido graxo. Ou seja, essa é uma parada antagônica aí da insulina, que a insulina produz. Inibe o armazenamento de triglicerídeos no fígado. Ou seja, joga ácido graxo pra corrente sanguínea. Precisa de energia, né? Então, glucagon é assim, eu tô querendo energia. Menos importante, né? Ele aumenta a força do coração, aumenta o fluxo sanguíneo para alguns tecidos e aumenta a secreção da bile e inibe a secreção de ácidos gástricos. Então, efeito no metabolismo da glicose. Precisa de glicose. Então, quebra glicogênio em glicose, transforma aminoácido em glicose e joga ácido graxo pro sangue. Então, a ativação da lipase nas células pode disponibilizar ácido graxo. Então, eu preciso de glicose, preciso de ácido graxo, entendeu? Ele inibe o armazenamento de glicerídeo, eu tô precisando de energia, irmão.
tô precisando de energia. O glucagon fala isso, tô precisando de energia, tô precisando de glicose. Então é isso, beleza? Seguindo aqui o caminho do conto da estrelinha, tá quase acabando, daqui a pouco entra um resuminho. Tá falando sobre a regulação da secreção do glucagon. A glicose sanguínea aumentada inibe a secreção de glucagon. Então, se eu tenho pouca glicose, eu vou ter muito glucagon. Se eu tenho muita glicose, eu vou ter pouco glucagon. Faz sentido? Então, a regulação pela glicose, inversamente proporcional. Outra, aminoácido. Aminoácido no sangue estimula a secreção de glucagon. Por quê? Porque eu tô precisando de energia. Então, o glucagon converte rapidamente esse aminoácido em glicose. Tá ligado? Porque ele estimula a gliconeogênese, correto? Esse é o mesmo efeito que os aminoácidos apresentam no estímulo da secreção de insulina. Aminoácido também promove a secreção de insulina, assim como de glucagon, porque o glucagon transforma esse aminoácido em glicose. O glucagon é assim, tô querendo energia, tô precisando de energia, tô precisando de glicose, de energia, me dá energia, entendeu? Outro efeito, o exercício estimula a secreção do glucagon. Tô precisando de glicose, né? Tal, faz sentido pra mim? Tranquilo? E um parêntese aqui, um asterisco, um posto escrito, que é a somatostatina. É lá o hormônio produzido no pâncreas também. Ela inibe a secreção de glucagon e insulina. Não se sabe por quê, mas acham que essa inibição é para prolongar o tempo que os nutrientes são assimilados pelo sangue. Beleza, eu acho que é isso então. Tranquilo. Então, resumidamente, o fígado funciona como um importante sistema tampão da glicose sanguínea. Ele fornece a glicose quando o sangue precisa, ele retira quando o sangue precisa que a glicose seja retirada. Tanto a insulina como o glucagon funcionam como um importante sistema de controle por feedback para manter o controle da glicose sanguínea normal. Beleza. Na hipoglicemia grave, a ajuda do sistema nervoso autônomo simpático, epinefrina, beleza. Durante o período de horas e dias, GH e cortisol são secretados, má utilização da gordura. Isso aqui é um resuminho final de livro. Tranquilo? Mas agora eu te pergunto, garotão. Agora eu vou te perguntar porque não tá dando, entendeu? A gente estudou isso aí mais de quase 2 horas. Porque, carambas, a gente precisa controlar a concentração de glicose. Por que a concentração de glicose é tão importante? Primeiramente, eu vou falar aqui da minha cabeça, depois eu vou ler aqui que eu escrevi. Se liga, primeiro, não pode faltar glicose. Isso não pode de jeito nenhum. Por quê? O sangue, o neurônio retira a glicose do sangue, sem depender de nada, sem depender de insulina, de glucagon, de nada. Eu vou lá e pego a glicose do sangue, entendeu? Então, não pode faltar glicose, porque senão o neurônio vai ser afetado. Neurônio afetado, se você diminuir essa demanda aí do neurônio, você pode começar, ele fica super excitado. Tá ligado? Isso faz com que você tenha alucinações, entendeu? Isso pode progredir para convulsões, pode progredir para choque e pode progredir para o coma hipoglicêmico. Correto? Baixa glicose, coma hipoglicêmico. O que você faz pro cara que tem coma hipoglicêmico? Dá glicose para ele. Entendeu? Você salva a vida dele se você der glicose, coma hipoglicêmico. Agora eu vou ler aqui o que tá escrito. A glicose é o único nutriente que pode ser utilizado normalmente pelo encéfalo, pela retina e pelo epitélio germinativo das glândulas. A maioria da glicose formada pela gliconeogênese durante o período interdigestivo é empregada no metabolismo neural. Ou seja, falou tudo aí que eu disse, mas ele acrescentou os neurônios, falou da retina, né? E do epitélio germinativo. Então, não pode faltar glicose nunca. Beleza? Última parte, que é importante também você controlar a concentração de glicose, é porque isso daí vai controlar a pressão osmótica no leque. Se você tiver muita glicose, você vai liberar na urina. A perda da glicose na urina também provoca diurese osmótica pelos rins, que pode depletar o organismo de seus líquidos e eletrólitos. E é isso, entendeu? É ruimzão ter a glicose alterada no sangue. Além disso, aumentos duradouros da glicose sanguínea pode causar lesões em diversos tecidos, especialmente nos vasos sanguíneos. A lesão vascular associada ao diabetes descontrolado leva a maior risco de ataques cardíacos, derrame, doença renal no estágio terminal e cegueira. Então você afeta os vasos, você afeta tudo, garotão. Você afeta tudo. Eu acho que é daqui que você corre o risco de amputar um membro, tá ligado? Você sofrer derrame, sofrer infarto, porque você tá afetando os vasos sanguíneos. Correto? Então você tem que estar bem controlado isso aí. Agora, um detalhezinho sobre diabetes, entendeu? Pra gente fechar aqui com chave de ouro.
Diabetes mellitus, causado tanto pela ausência da secreção de insulina, como pela diminuição da sensibilidade dos tecidos à insulina. O primeiro é o tipo 1, que eu não produzo insulina. O segundo é o tipo 2, que é ao longo do tempo aí tal, eu vou perdendo a sensibilidade dos tecidos. Como resultado, a concentração de glicose no sangue é elevada. E a utilização celular da glicose cai ainda mais. E a utilização dos lipídios e das proteínas aumenta. Deu pra entender tudo? Então, ó, glicose no sangue aumenta. A utilização da glicose pela célula diminui. Então, vou ter que utilizar mais lipídio e mais proteína para obter energia. Beleza? Isso pode causar vários problemas. Pode causar cetose, como a gente viu lá. Pode causar fraqueza extrema usando proteína. E é isso. Agora eu vou te falar a diferença do choque hipoglicêmico, que é pela falta de glicose no sangue, que entendeu? Agride os neurônios e faz com que você tenha choque. Eu já te expliquei isso. Então, baixa glicose no sangue, neurônio afetado, choque hipoglicêmico. Mas vamos supor que você não tem insulina, mas você tem glicose no sangue. O que acontece? Primeiro, se você tem glicose no sangue, seu neurônio não vai ser afetado. Então, você está com o neurônio tranquilo. Você não vai ter choque por causa disso. Só que, se você tem muita glicose no sangue e não tem na célula, você não tem insulina para jogar ele para a célula, você vai precisar que outras vias, você vai precisar de outras vias para obter energia. Sejam elas, você vai precisar de 2 lipídios ou dos aminoácidos. O que acontece? Se você não tem insulina, você vai aumentar a degradação dos triglicerídeos. Então vai aumentar o ácido graxo no sangue. Correto? Vai ter muito ácido graxo no sangue. E muito ácido graxo no fígado, ele é convertido lá na beta-oxidação para acetil-CoA, que vai ser condensado em ácido acetoacético, que depois vai ser transformado em ácido beta-hidroxibutírico e acetona. Eles são os corpos cetônicos, entendeu? Se você tem muito ácido graxo no sangue, é isso que vai acontecer. Então você vai ter corpos cetônicos no sangue. E o que esses corpos cetônicos fazem? Eles são ácidos, eles diminuem o pH sanguíneo, correto? E se diminui o pH sanguíneo, causa acidose metabólica. Correto? Então, você entra num estado aí de acidose, que isso vai ter alteração nos neurônios, no seu sistema nervoso, e isso vai fazer com que você entre em choque hiperglicêmico, se você tiver com muita glicose no sangue. Ou pode ser chamado de choque insulínico, porque eu não tenho insulina. Então, o que você faz com um cara que está em choque insulínico? Se você, que vai entrar em coma, tá ligado? Você dá insulina pra ele, porque ele já tem glicose. O que você faz com um cara que tá em choque hipoglicêmico? Você dá glicose pra ele. Entendeu? Não pode confundir os dois. Se você chegar, um cara tá em choque, você não sabe se é hipoglicêmico e hiperglicêmico, o que você vai dar pra ele? Primeiro, a maior evidência de que o cara tá em choque insulínico é o cheiro do hálito. Correto? Os corpos cetônicos, tem lá a acetona, você vai ter o bafo de acetona. Então isso quer dizer que ele está em choque insulínico e você dá insulina para ele. E as células dele vão receber glicose e você vai salvar a vida do cara. Tranquilo? Senhores, foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês. Saudações rubro-negras a todos, rumo a Marrocos. Vamos buscar esse Mundial. E tamo junto, senhores. É nóis.